Quero saudar você, professor, professora da Escola Dominical da Classe dos Jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui para estudarmos a lição de número 4 desta série de lições sobre a carta de Tiago, e hoje o título e tema da nossa lição é a autenticidade contra a parcialidade, ou seja, a acepção de pessoas, o tratamento diferente de pessoas dependendo da sua situação econômica, social, de educação e coisas desse tipo. Nós entendemos todos, até mesmo quando não olhamos para a Bíblia, que humanamente, que moralmente, ou seja, este assunto é um assunto de natureza moral, ética, e que inclusive a nossa sociedade hoje, cuja tendência filosófica é o humanismo, e eu não quero nos perder com estas palavras grandes, mas dizer através delas que a nossa sociedade em geral tem força contrária à parcialidade. Teoricamente, as pessoas são morais para quererem uma certa igualdade, um certo respeito mútuo. No entanto, aquilo que é teórico não é sempre a prática, e nós vemos espalhado na sociedade uma prática diferenciada. Esta realidade, nós, como crentes também, vemos acontecer dentro da Igreja do Senhor Jesus, a ponto que no tempo do Novo Testamento, Tiago já chama a atenção dos crentes na época, porque havia este comportamento antiético, mas que também ia de encontro, ou seja, contrário à lei de Deus. Você vê nesta orientação pedagógica aqui, nesta tabela que nos foi deixada na Revista dos Professores, algumas colocações sobre como provar ou mostrar que este sentimento é pecaminoso, é errado diante dos olhos de Deus, e isso é de uma certa forma óbvio. Mas o que não é tão óbvio, pelo menos à primeira instância, quando nós olhamos e vemos a parcialidade como um assunto moral, seria a força espiritual que há por trás dela. E eu entendo, e eu quero com isso trazer uma atividade introdutória para a sua sala de aula, se você entender de fazê-lo assim. Você sabe que sempre aqui nós dispomos para você, nós disponibilizamos um roteiro de estudo e uma atividade ou de introdução ou de tarefa, alguma coisa assim, paralela com a aula para você fazer com os seus alunos. E desta feita seria algo de introdução, e o pensamento seria esse: será que para além do assunto moral existe um mover, uma força espiritual agindo para que esta acepção de pessoas, esta prática da parcialidade esteja tão comum, mesmo que na teoria as pessoas não aceitem, rejeitem a parcialidade, mas na prática eles a fazem? E aí a explicação seria essa, de uma força espiritual, e é onde nós vamos provocar os nossos alunos a encontrarem isso através de 3 perguntas. Então, se você já tiver baixado e está disponibilizado para você aqui na descrição do vídeo, nós vamos estar mostrando para você aqui na tela enquanto você acompanha esta aula, mas também pode baixar o PDF gratuitamente que está na descrição deste vídeo. Então, como atividade introdutória com o objetivo de encontrar esta força espiritual por trás da parcialidade, eu pergunto isso aos alunos. Confira se estas coisas que eu digo não é verdade, ou é verdade no caso. Nós não queremos só o dinheiro, queremos as coisas. Então essa é a primeira pergunta para pensar. E você pode aproveitar este momento comigo aqui para pensar. A gente teoricamente diz, olha, nós não aceitamos a parcialidade, mas todos queremos dinheiro, porque quem não quer ter mais dinheiro? Mas a pergunta é que o interessante é que parece que só o dinheiro, a primeira instância satisfaz, mas nós não queremos só o dinheiro. Quando nós temos o dinheiro, a nossa cobiça, o nosso desejo vai às coisas, porque algo dentro de nós é levado a ter prazer, a mostrar um relógio, um telefone, um carro, uma casa, coisas que o dinheiro pode comprar, pode adquirir e nos coloca em posição de status. Então, é interessante que nós não queremos só, claro que é o que nós queremos como seres humanos, nós queremos o dinheiro, mas não queremos só o dinheiro, queremos também as coisas. Segundo lugar, nós não queremos só as conquistas, queremos o reconhecimento, da mesma maneira. Muitos de nós dizemos, olha, eu quero me formar nisso, ou eu gostaria de ser um dos melhores disso, mas por trás da conquista que é honesta, que é humanamente aceitável e moral,
Muitas vezes nós somos levados por uma força maior, né, a querermos o reconhecimento, a honra, o status, os privilégios, os olhos, enfim, os presentes, as portas abertas e tudo que estas conquistas nos poderiam abrir as portas. E o interessante é que neste momento nós já não estamos necessariamente satisfeitos com a conquista, mas com o fato de a conquista nos abrir as portas para aquilo que verdadeiramente o coração cobiçava, que é os olhos, como acabamos de dizer, todo este reconhecimento social que vem por aquele que conquista. Então vemos que por trás da coisa nós queremos algo que uma força nos instiga a ver ou a desejar estas coisas. E a terceira e última é que nós não queremos só uma essência melhor, nós queremos esbanjar na aparência. Uma das coisas que nós vemos na sociedade é isso, no mundo, né? E que chama a atenção dos jovens, chama a atenção dos adultos. Nós falamos das coisas na primeira pergunta e agora a aparência explora, esbanja isso. Então, as mansões, os carros mais caros, né? E até às vezes eu me pergunto a mim mesmo, eu me questiono isso. Se eu tivesse condições financeiras para ter esse carro, será que eu teria coragem? Eu já vi alguém fazendo um vídeo de uma outra pessoa no meio evangélico dizendo, eu não aceito que ela use bolsa tal, porque a mesma bolsa faz a mesma coisa. Então, todas essas nossas perguntas e questões, eu não quero chegar aqui ao que é certo ou errado, ou estar julgando a ninguém por isso, mas a verdade é que nós não nos satisfazemos só com o alcançar algo melhor na sua essência para as nossas vidas. Mas há uma força que depois de alcançado isso, ou no processo de alcançar, nos empurra a esbanjar, a mostrar, a colocar na aparência estas coisas mais uma vez para ver este reconhecimento. E aí eu coloquei para você um pensamento logo abaixo que diz que é o inimigo quem trabalha no sistema deste mundo. O inimigo, o diabo, trabalha no sistema deste mundo. Nós sentimos isso, e agora vem a explicação do professor para aquilo que as pessoas, os alunos já devem ter concordado, que por trás daquilo que aparentemente nós queremos, há uma força que nos instiga a algo mais. E é o inimigo que trabalha como no sistema do mundo, né? Para aparentar uma glória, o mundo aparenta uma glória, uma felicidade, uma realização, um poder, um status, uma aceitação que seja cobiçada por todos os seres humanos. Ou seja, aquilo que nós vemos nas propagandas, nos filmes, nas mídias sociais, nos famosos e etc., sendo exposto como bom, como felicidade, como status, como aceitação das outras pessoas, tudo isto traz em nós, seres humanos, o sentimento de cobiçar este lugar. Veja que nós daí encontramos que nós não estamos cobiçando necessariamente as coisas. Nós queremos as coisas para alcançar algo que está por trás dela, que os nossos olhos, ao abrirem-se para o mundo, nós vemos e dizemos, isso é que é vida, isso é que é felicidade, isso é que é uma pessoa honrada, não é maltratada como eu sou no meu trabalho ou pela minha família, ou o que quer que seja. Então, esta comparação, o inimigo causa pela aparência do mundo para fazer em nós e trazer em nós um sentimento de cobiça, e digo nós, seres humanos e como crentes, não estamos de fora disso. Ele é mentiroso, temos que lembrar disso, e é um pensamento introdutório para nós começarmos estudando essa lição, entendendo as duas vertentes, morais e espirituais. Ele é mentiroso e enganador. E entender quem está por trás destes sentimentos e guardar os nossos corações dele é importante para a nossa vida cristã. E eu deixo aí um trechinho de 2 versículos que diz novamente, transportou o diabo a um monte alto, transportou a Jesus, né? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e olha aí o que eu botei em negrito, e a glória deles. Então, Satanás, quando mostrou para Jesus os reinos do mundo, naquele momento de tentação contra a vida de Jesus, contra o ministério de Jesus, a Bíblia fala claramente que ele mostrou a glória deles, e é isso que o diabo é profissional em fazer. Há um engano de glória, mas é isso que o diabo mostra e faz causar em nós estes sentimentos que a princípio não estão teoricamente em nós. E ele disse, tudo isto te darei, olha aí o oferecimento, se você prostrado me adorares. E ainda em 1 Coríntios 7 diz, porque a aparência deste mundo passa, ou seja, as coisas que Satanás coloca aparente diante dos nossos olhos, elas não têm a mesma virtude em essência.
Aleluia. E este entendimento é um entendimento introdutório para a nossa lição hoje. Por quê? Porque quando nós tratamos da parcialidade, nós muitas vezes estamos colocando em jogo ou pesando na mesa aquilo que é aparente. Estamos colocando o aparente na frente da essência. Estamos falando do reconhecimento das pessoas diante das conquistas, não é? Ou seja, do valor individual de cada um. Então, tendo esta introdução adiante de nós vamos para os 3 tópicos da lição, que são tópicos práticos. Cada um destes 3 tópicos são paralelos a cada um dos 3 da lição aqui. O terceiro, você vai ver que o título é bem parecido, que trata-se da misericórdia, não é? O primeiro e o segundo não parecem igual, mas eles são paralelos. Portanto, se você usar a leitura da lição como um segmento teórico, você vai encontrar neste tópico que eu estou oferecendo para você uma aplicação prática, uma colocação prática para que o aluno vincule com ela, aprenda didaticamente e leve este ensino consigo, ok? Então, o primeiro tópico é como se guardar da parcialidade. O segundo tópico é como gerenciar a vida cristã sem parcialidade. E, em terceiro lugar, como praticar a misericórdia e não a parcialidade. Primeiro tópico, portanto, nós vamos aprender como se guardar da parcialidade. Primeiro lugar, a lembrança que Deus nos dá. Segundo lugar, o ensino que Deus nos dá. Terceiro lugar, o estabelecimento que Deus nos dá. Ora, nosso Deus, que sabia que o nosso coração é isso que a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa razão, a realidade do mundo é o que é. E não só na geração que vivemos hoje, mas nós vamos ver os exemplos bíblicos, portanto, até no tempo lá da nação de Israel, ajudou o seu povo, e é isso que Deus faz através da instrução bíblica, para que nós possamos permanecer no que é certo. Como eu disse, a sociedade moralmente entende que a parcialidade é errado, que a igualdade é certo, mas não consegue praticar. Tem, na teoria, tenta colocar em vigor leis e estruturas, mas na prática não, porque algo no coração impede que isso seja vivido. Mas Deus, que é maravilhoso, que é bom, que é verdade, que é justiça, que é amor, que é imparcial, amém? Então ele nos concede pela palavra de Deus maneiras, instruções que nos vão ajudar a guardar da parcialidade. A primeira dela é a lembrança que Deus deu ao povo de Israel, que nós aprendemos quando ele estabelece o ano do jubileu. Se você for comigo lá em Levítico, capítulo 25, que é um texto relacionado ao povo de Israel no Antigo Testamento, parte da lei, não é? Estava o ano do jubileu. O ano de número 50, Levítico capítulo 25, vamos ler o versículo 23, 28, depois 40, 41, você vai ver na tela, mas tem também no seu esboço. Diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Versículo 40 e 41. Como jornaleiro, como peregrino, estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e os seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais tornará. O que é que isso serve de lembrança para nós? Ora, Deus instituiu o seguinte: para que nós não tivéssemos um sentimento de apego, de ganho, de crescimento e botar os demais para baixo, porque nós crescemos tanto. Havia uma lei que não era de pouco em pouco tempo, 50 anos é muito tempo, mas de qualquer maneira, alguém que empobrecesse por casualidade, alguém que tivesse situação financeira, se tivesse crises financeiras, isso no meio do povo de Israel, ok? Isso é Deus regendo o seu povo. E acontecesse que esta pessoa tivesse que vender a sua terra a outro por dinheiro para poder continuar a vida. Ou até se desse por escravo, por servo, porque escravo o Senhor não permitiu, neste texto mesmo esclarece, ele não permitia que um hebreu tivesse a outro de seus irmãos como escravo, mas como servo, como empregado, né? Como seu jornaleiro. Então,
a lei do ano do jubileu dizia que até o ano do jubileu isso ficaria assim, essa pessoa serviria, a terra seria do outro. No entanto, no ano do jubileu, a terra era devolvida à possessão deste que tinha a dívida. E aquele que estava trabalhando para pagar a sua dívida, ele e os seus filhos também no ano do jubileu sairiam livres, para que nós entendêssemos, no caso o povo de Deus, mas aplicamos para nós, que nós somos peregrinos na terra que o Senhor dá. A terra, os bens, a vida é de Deus, é dádiva de Deus. Nós somos peregrinos e somos entre nós irmãos. Então, quando eu leio isso, eu sou lembrada, eu sou ajudada a me guardar de entender que o Senhor não quer esta realidade de opressão que existe neste mundo. Com isso, eu não quero estabelecer um outro lado, não é? Que muitas vezes é completamente oposto e também, como eu disse, é teórico e não prático. O que a palavra de Deus e o que vem de Deus nos ajuda é a viver a praticidade da justiça. E Deus, para ajudar o seu povo a ser prático, estabeleceu que no ano 50 tem que devolver as terras do outro. Você lucrou alguma coisa com ela, beneficiou do seu fruto, você lucrou do trabalho daquela pessoa no tempo que te devia, aconteceu, coisas da vida. Deus não impedia, não havia um sistema de igualdade. Não, as pessoas empobreciam ou melhoravam de vida, ou ganhavam mais, ganhavam menos, eram livres para negociar, para viver, não é? Normal como nós o temos. No entanto, quando acontecia essas diferenças no ano de jubileus, pelo menos a sua possessão era restituída para eles. Isso é uma lembrança para nós, é uma lembrança que nos vai ajudar a entender, a ter este sentimento no caminho do Senhor. Qual segundo? É um ensino que Deus nos deu e nós vamos encontrar no Novo Testamento, né? Que é o de fazer-se servo. Lucas capítulo 22, 24 a 26. O texto diz: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre ele. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, Jesus fala umas coisas meio esquisitas, né? Principalmente para uma sociedade debaixo de um governo romano, uma sociedade que tem a sua liderança religiosa e todas essas coisas tão vigentes, tão fortes. A diferença entre aqueles que têm autoridade e aqueles que estão debaixo de autoridade. E Jesus vem com esta conversa, que não é conversa, mas são princípios que ao nós aprendermos eles, nós aprendemos a reger a nossa vida e a guardar o nosso coração da parcialidade. Alguém que aceita esta palavra de Jesus como verdade vai ter o seu coração guardado da parcialidade. Por quê? Porque se ele ou ela se encontra sendo maior ou melhor ou governante sobre alguém, Jesus diz: olha, se você é maior, se considere como menor. Se ponha como uma posição menor. Aquele que governa, se ponha, se apresente como um servo dos demais. Ainda Romanos 12, 10, o texto diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E olha aí outra chave que ajuda neste mesmo sentido: preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quem pratica isso, que dá a cadeira, que dá o lugar, que dá a palavra de honra, que dá a saudação, que pratica a honra uns aos outros sem parcialidade, não é isso? Em preferência de si próprio, este é que é o ponto do versículo, vai estar guardando seu coração. Quando nós nos exercitamos naquilo que Deus nos indica para guardar o nosso coração vai ser guardado. Amém? E nós vamos aprender mais coisas muito práticas aqui no segundo tópico da nossa aula de hoje. Em terceiro lugar, o estabelecimento de Deus, que é culto, perdão e céu comum. O que é isso? Deus estabeleceu que o culto de Israel era comum para todos. Aqueles que estavam servindo aos outros, que tinham dívida ou não tinham, era comum, era para todo mundo. Não tinha melhor ou pior. Dentro da igreja, que nós vivemos uma diversidade ainda muito maior de etnias, de situações socioeconômicas e etc., não há culto diferente para este ou para aquele. Culto é comum.
O perdão de Deus é comum, o caminho da salvação é comum e o céu é comum. Todos nós que estamos no caminho de Deus vamos morar num só céu que não é parcial em nada. Então, este estabelecimento de Deus das coisas comuns nos ajudam também a guardar o nosso coração da parcialidade. Quando o nosso coração for tentado, e nós já sabemos que há algo moral, que nós somos levados a este desbalance, mas há uma força espiritual, nós temos que ser lembrados que não. Que nós somos um corpo só, que há esta realidade comum que Deus estabeleceu para nos ajudar. Vamos ao texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz isso: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. E olha que ele era alguém que tinha vocação, né, irmão? O apóstolo Paulo, vocação apostólica, inclusive. Mas para andar com humildade e mansidão, com longanimidade, olha uma palavra-chave chegando aí, aliás, todas foram, mas interessante essa daí, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele começa a falar que é comum, há um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, o que nós vemos aí que este estabelecimento de Deus, né, destas coisas que são comuns para nós crentes, é algo que ao lembrarmos dela no nosso dia a dia, no nosso caminhar na fé, nós somos cuidados para guardar o nosso coração da parcialidade. O segundo tópico fala de como gerenciar a vida cristã sem parcialidade. E este é o tópico mais interessante. Por quê? Porque eu vou contrastar aqui algo que não está diretamente na lição, mas toda vez que eu penso em assuntos como este práticos, eu trago a minha pessoa e eu pergunto sempre a mim mesma, aonde está o que é normal dentro desta realidade de parcialidade? O que é normal, que não é errado, não é pecado? É natural nosso do ser humano. E aonde está a linha que divide aquilo de uma transgressão contra Deus? Porque há coisas da parcialidade que são naturais e que eu não encontro, por serem naturais nela, necessariamente erro, até porque eu vou falar isso não do meu pensamento, eu quero entender que eu vou estar comprovando tudo que eu estou falando pela Bíblia Sagrada. Mas tendo em vista isso que eu estou falando para você, que talvez eu não sei se eu compliquei mais aqui essa introdução, mas eu vou mostrar para você, neste tópico, 3 coisas que nos parecem normais e, na minha opinião, são normais. Depois você vai julgar aqui comigo enquanto eu estiver falando. Pode julgar à vontade, tá? Pode julgar, porque é para isso que nós estamos aprendendo. E vou falar ou explicar na frente de cada um deles por que onde neste sentimento nós estaríamos pecando. Porque quando nós reconhecemos esta linha divisória, torna-se mais fácil para a gente gerenciar a nossa vida diante da palavra de Deus. E é isto que eu quero chegar. Na prática, na realidade da nossa vida, e se este tópico te ajudar, você insira ele enquanto, ou logo depois que você ensinar o segundo subtópico da lição, você pode falar disso aqui. Olha lá, os 3 subtópicos são: diante dos iguais, não humilhar o diferente; diante dos honrados, não desrespeitar o comum; diante dos respeitados, não praticar a injustiça. O que eu quero dizer com isso? Vamos ao primeiro. Diante dos iguais socialmente. Quem são os iguais socialmente? Ora, nós todos temos diferenças uns dos outros sociais. Dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mesmo que somos de um mesmo bairro, mesmo que, enfim, quase todos ali vão para a mesma escola, entre os adolescentes ou entre os jovens, estão numa mesma universidade ou estão, enfim, que seja qual for as semelhanças que possam haver, naturalmente vão haver diferenças. E naturalmente nós migramos para o comum. O que eu quero dizer com isso? As meninas gostam de conversar ou têm mais assunto em comum com as meninas. Não estou dizendo que não converse com os rapazes ou não, pelo contrário, até porque na juventude é o tempo de já querermos nos casar, né? Mas há coisas em comum. Entre as moças, há algumas que gostam mais de algumas coisas e outras, e em comum elas têm mais. Aquelas pessoas que têm poder aquisitivo melhor vão se associar com pessoas que têm também, nem sempre por uma parcialidade, mas por causa da naturalidade das coisas comuns.
comuns. Porque provavelmente são as pessoas que vão para aquela bendita escola particular, que é a que seus pais não só podem pagar, mas escolheram, e eles têm isso em comum, entendemos? Então existem coisas que naturalmente nos fazem, como grupo social, como indivíduos de uma sociedade, migrar para grupos comuns. Isto não significa viver a divisão, e este é o ponto que o segundo tópico aqui da nossa revista vai nos ensinar, e aonde eu quero trazer a linha de divisão entre o que é natural e aonde nós começamos a pecar contra Deus, a errar contra a palavra de Deus, amém? Então, há alguma igualdade social que nos faz naturalmente conviver melhor com aquelas pessoas, as pessoas, por exemplo, que são estudadas, que gostam dos estudos, têm oportunidade de estudar, conhecem muito, são pessoas que gostam de ler, não vão ter naturalmente a mesma facilidade de conviver com pessoas que não têm nenhuma aproximação com isto, e cujo falar, cuja vivência é simples e muito diferente da vida. Isso não faz um maior ou melhor com pessoas, presta atenção, por favor, mas muda a realidade social e por isso, naturalmente, escute, por favor, não é preconceito, não. Nem por um lado, nem por outro. Enfim, coisas que você tem controle sobre ela ou coisas que você não tem controle sobre ela, pode haver parcialidade, mas há coisas comuns. Porque eu sou brasileira, eu me encontro com brasileiros e a gente fala com uma mesma língua, com a mesma linguagem, mata a saudade do mesmo gosto das coisas que a gente gosta de comer, e agora que, né, depois de 28 anos atrás eram bastante menos brasileiros aqui, agora são muito mais, né? Então a gente revive tudo isso, e o que eu quero dizer com isso é que nós migramos naturalmente, isso não há mal algum para com os iguais, mas o erro está em humilhar o diferente. O erro está em fazer o diferente numa categoria inferior à sua, porque pode haver diferença, mas não há inferioridade, há diferença. E os diferentes podem migrar e ter mais comunhão no sentido de social, não espiritual, porque lembra que Deus nos lembrou que nós, no assunto espiritual, como igreja, como culto, somos um só. O céu é um só, o evangelho é um só. Nosso Deus é um só, nós somos parte de um só corpo. Mas social, nós vamos naturalmente migrar nessa diferença natural. E não há pecado nisso, ao que eu vejo. Agora, onde está o pecado? É humilhar o diferente, é o que Tiago nos traz este ensino aí. No texto, inclusive, bíblico deste estudo. Capítulo 2, versículo 2 e 3. O texto diz, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Então, veja aí, a questão não é necessariamente a existência do rico e do pobre, porque a Bíblia diz que enquanto existir vida na terra, vai existir rico e pobre. É o que a Bíblia diz. Enquanto há um movimento que tenta igualar tudo e um dia vai ficar todo mundo igual, e nós já estamos ouvindo aí, não é, desses ventos que já não são mais ventos de uma igualdade mundial, de um governo mundial e todas essas coisas aí já querendo aparecer no horizonte, foi o que Deus diz, que enquanto houver vida por aqui, vai existir rico e pobre. É Bíblia. Mas qual é o ponto aqui que Tiago faz? O que não pode acontecer é eu desfazer, desonrar, destratar. Aqui o problema não foi dar lugar de honra ao rico, mas o problema foi o quê? Dizer ao pobre com desdém, desrespeitar, menosprezar, tratar diferente de você. Fica ali onde quiser, vai sentar lá naquele lugar, colocar no pior. Isso, para o nosso Deus, é abominação. E nós não podemos fazer. Segundo ponto, diante dos honrados, posição, não desrespeitar o comum. O que eu quero dizer com isso? A própria Bíblia diz que a quem honra, honra. Há posições na igreja de honra. O ministério pastoral, principalmente, ele, né, quando há em Atos dos Apóstolos a divisão ministerial, ele diz principalmente aos que trabalham bem, que são sérios no ministério da palavra, nós devemos honrar os nossos pastores, né? Há posições, Romanos capítulo 13 fala sobre as autoridades humanas, né, que são aquelas que governam os países, que nós devemos honrar ele. Jesus disse, olha, dai a César o que é de César. Quem honra, honra, né? No entanto,
porque há posições de honra, nós não podemos desrespeitar o comum. Então, há o honrado na nossa sociedade, é o que eu digo. Existem coisas que socialmente são parte do estabelecimento e não estão erradas, são normais, funcionam para o bem da sociedade. E eu acabei de mencionar 2 exemplos bíblicos de Jesus e de Paulo atestando sobre essas realidades. Então não é pecado existir um governador e nós honrarmos ao governador, ou ao presidente, ou ao pastor, ou qualquer um que esteja em autoridade. São pessoas cujo cargo, cuja função, são funções que carregam uma responsabilidade e uma honra, questão posição, por isso que eu coloquei posição. A posição deles ou delas é uma posição de honra e nós não devemos desrespeitar, mas tampouco devemos desrespeitar o comum, a pessoa comum, eu e você, né? Não é porque esta pessoa tem honra que eu vou desrespeitar aquele que não está na posição de honra, não, eu vou respeitar da mesma maneira, é um ensino que nós estamos aprendendo aqui. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6, 7 e 13. Diz o texto: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te reestruturei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Ora, primeira coisa aí é que existe a mesa do rei, irmãos. Existe a mesa do rei. Muitas vezes a gente se enerva. Porque tem mesa, porque comem melhor, porque lá tem toda sorte de iguarias e eu não tenho nada. Irmão, existe a mesa do rei, e sempre vai existir a mesa do rei. E antes Israel não tinha rei. Escuta essa, por favor, para a gente aprender com ela. Israel não tinha rei. E o povo foi quem disse ao profeta Samuel e disse, olha, nós queremos um rei como todas as nações têm. Samuel ficou triste demais. Foi chorar aos pés do Senhor. E Deus falou para ele, não se preocupe não, Samuel, o problema não é com você não. O problema deles, deste povo, não é com você, é contra mim. Sabe o quê? Eu vou dar o que eles querem, mas você vai apregoar diante deles quais são os costumes dos reis da terra. E aí mandou Samuel dizer, olha, que quem tem rei, existe a mesa do rei, existe a terra do rei, existe os privilégios do rei. Isso vai ser natural. E o povo é assim mesmo que nós queremos. Nós queremos o bonitão de Saul, nós queremos um reizão bonitão, fortão na nossa frente. Nós queremos ser como as demais nações. Olha aí. Então, a partir de então, até Israel, o povo que foi escolhido por Deus, provou esta realidade. Então, aqui neste tópico, nós entendemos que ao rei, a honra. Ao rei, a honra. Há uma posição diferenciada. Então, existe a mesa do rei. Ninguém tem que estar jogando pedra sobre a mesa do rei. Não existe, irmãos. Vamos passar por cima disso e ser realistas. Existe. Você não tem que lutar nem a favor, nem contrariamente do rei. Lute pela sua vida, pela sua fé, pela sua família, pelas suas conquistas e pela sua caminhada diante de Deus. Amém? Porque somos peregrinos, como disse o Senhor. Aquelas lembranças lá do começo. A terra é minha e aqui vocês são só peregrinos. Se a gente lembrar dessas coisas, das lembranças do primeiro tópico, nós vamos caminhar melhor. Ora, mas o fato de existir a mesa do rei não significa que não haja nenhum sentimento para o que é comum. E por acaso Mefibosete, que era por natureza de filiação, filho de um rei, né? Davi tornou-se rei, mas Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Então, era um rapaz que tinha ficado aleijado, coxo, estava jogado do nada, e Davi foi procurar saber dele para honrá-lo de volta, para trazê-lo. E a palavra diz que ele botou ele para comer ali na mesa do rei, junto com Davi. Não é que nós vamos trazer todos, não vai existir isso de trazer, essa ilustração deste versículo é para saber que tem a mesa do rei. Mas que não é porque existe a mesa de rei que nós necessariamente vamos desprezar todo aquele que é comum. Aquele que a princípio foi contra próprio Davi, porque Saul tornou-se inimigo de Davi, não o contrário, né? Mas Davi agiu de misericórdia. E esta misericórdia e o respeitar daquele que é comum ou daquele que esteja fora dessas posições de privilégios é parte da nossa atuação como igreja. Terceiro lugar, diante dos respeitados, ou seja, aqueles que conquistam este respeito,
nós não podemos praticar injustiça. Há pessoas que conquistam muitas coisas na vida. E uma das coisas positivas do sistema que ainda nós vivemos na nossa sociedade de maneira geral é a possibilidade das conquistas. A possibilidade de conquista é positiva para o ser humano. Há, como eu disse, um vento, né? Que já não é mais só vento, de um sistema que vai igualar tudo e que não abre mais, não traz para o ser humano este desejo de conquistar mais. Por quê? Conquistar para quê? Não existe nada mais a ganhar, ninguém que trabalha mais vai ganhar mais, ninguém que deixa de trabalhar vai ganhar menos, então a pessoa perde este elan da conquista. Mas ainda hoje, nós vivemos num mundo que nós podemos conquistar alguma coisa, ou pelo menos tentar, e sabe que tentar conquistar é positivo para o ser humano. Tentamos conquistar uma saúde melhor, tentamos conquistar uma entrada num trabalho através de um concurso, tentamos conquistar, enfim, determinadas coisas, que tentamos crescer dentro da igreja, sermos melhores professores, tornarmos talvez alguém sonha, deseja o ministério, ou qualquer coisa assim, coloca na presença. Nós conquistamos, queremos inclusive conquistar coisas espirituais da parte do Senhor, e isso, claro, que não é por merecimento, mas a Bíblia nos chama a pedir, a clamar, a exercitar-nos em determinadas coisas, e nas coisas naturais, isso sem dúvida alguma, né? Se alguém quer crescer, tem que estudar, tem que pôr esforço, tem que conquistar. E ora, a quem conquista, irmãos, é digno da honra e do respeito, de ter se esforçado para tal. Isto é natural. Escute, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque o texto aqui fala que a gente trata um diferente do outro. Mas existem coisas, como eu disse, que são naturais. Uma pessoa que conquistou, quantas vezes você, por exemplo, já viu ou esteve perto de alguém? Ou você já viu na televisão, em algum vídeo, alguém que foi honrado. E eles falam, por que essa pessoa está sendo errada? Olha, essa pessoa nasceu nessa situação, viveu nessa situação, ou chegou neste momento, seja na área da saúde, seja na área do conhecimento, tantas áreas eu já vi exemplos como esse. E a pessoa lá vai falar, olha, ele conseguiu isso, depois se esforçou, fez aquilo. E hoje, essa pessoa é isso aqui. Todo mundo... Por quê? Por causa das conquistas. Mas o fato de nós respeitar, tá errado respeitar quem conquistou? Não. Tá errado praticar injustiça com qualquer outro, que é este que Tiago fala. Este é o que Tiago fala. E que o espírito deste mundo, escute por favor, nos instiga a fazer. O que acontece não é ter iguais sociais o problema, mas é que, como a gente disse aqui no princípio da classe, é cobiçar aquilo por algo que está para trás. Para trás da posição, você quer outra coisa. Para trás da conquista, você quer outra coisa. E ao chegar ali, o que a Bíblia nos ensina é que estas pessoas começam a praticar injustiça com todos aqueles que estão fora. Desde o julgamento, que é o que a nossa lição aqui nos ensina, de nós julgarmos aos outros. Este é pior, este não sabe, este não presta. Desde o julgamento do coração, que já você veja a perturbação maligna que está aí, até as nossas ações com injustiça. Isso é contra a palavra de Deus. Salmo 82, versículo 2 diz, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Então está aí uma pergunta, né, dos Salmos, dizendo que quando nós estamos olhando para o ímpio, respeitando a sua aparência, porque chega em sua pujança, chega colocando para fora as coisas que Satanás quer nos fazer cobiçar. São eles que estão esbanjando a aparência, querendo o reconhecimento e vivendo a glória. Lembra-se da glória que Satanás mostrou para Jesus? Eles estão vivendo a glória, pelo menos diante dos nossos olhos. Só Deus e eles sabem o que vivem por trás dessa suposta glória, o preço, porque tudo que se vende a Satanás, irmãos, tem preço. No reino de Deus, houve um que pagou o preço e depois que a gente entra, a gente não paga nada. A gente não paga para entrar e a gente não paga para permanecer. Nós vivemos da realidade da vida, a verdade que é dura, mas vivemos dentro da graça de Deus, do cuidado de Deus, e aqui dentro tudo é de graça. Deus não cobra dom, Deus não cobra proteção, Deus não cobra amor, mas o outro reino é o contrário. Mas enquanto o ímpio ostenta estas coisas e Satanás faz, a propaganda em cima delas,
a Bíblia nos pergunta: até quando vocês vão julgar injustamente? Ou seja, os santos, os filhos de Deus, ao verem isso, estão errando, fazendo injustiça, estão julgando injustamente esta causa e ficando a favor, muitas vezes, como diz os Salmos e outros textos bíblicos, do ímpio do que do justo, do que da igreja, do que do santo. E este é o problema. Então nós entendemos que há coisas naturais, mas há uma linha delineatória que ela nos faz e nos leva ao pecado. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Em terceiro lugar, como praticar a misericórdia e não a parcialidade. Misericórdia para com o ímpio, misericórdia para com o pobre, misericórdia para com o órfão. Estes três são bíblicos e nós vamos explicar como. Como, biblicamente, se praticar. Judas, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: misericórdia para com o ímpio. Judas 1, 23 diz: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, com o ímpio, você tem misericórdia, mas olha, irmãos, que tanto de luz vermelha do lado aí que Jesus colocou, né? Primeiro ele fala: o que você está fazendo é salvar, viu? Quando você tem misericórdia do ímpio, escute, por favor, que isso aqui é a Bíblia, é muito importante. Porque nós, muita vida, ai, tadinhos, ai, porque não sei o quê, porque a verdade é essa mesmo que eles estão falando, nós somos preconceituosos, nós somos julgadores, a igreja está fazendo... O quê? A igreja está obedecendo ao Senhor da igreja, que de graça nos salvou, e a palavra que começa este versículo é salvar. Então nós devemos ter misericórdia do ímpio, mas a nossa misericórdia é para salvá-lo, arrebatar do fogo, porque o fogo de destruição eterna está esperando por ele, e a minha e a tua misericórdia. Quer ser misericordioso para com o ímpio? Pregue a palavra da verdade para que ele seja salvo. O resto não está usando de misericórdia segundo Deus. Você pode usar a misericórdia humanista do mundo, que nós estamos recebendo todo tipo de propaganda. E até dizendo: é verdade, a igreja realmente é assim, preconceituosa. Não é nada. Pode existir um irmão, dois irmãos, ou um grupo que viva, por ser carnal, a parcialidade ou o preconceito. Mas a igreja do Senhor Jesus não é. Porque nós, como igreja, somos lembrados sempre daquilo que nós aprendemos no primeiro tópico deste estudo. Então Judas diz: olha, salvai, arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia. Ainda tem outra luz vermelha aqui: com temor. Ou seja, vai ter misericórdia do ímpio, mas com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Irmãos, o ímpio está no mundo, o mundo está na mão de Satanás. Nós começamos esta aula falando disso. Satanás monta a vida, a realidade, a glória, as luzes, as propagandas deste mundo. Não pense que não é ele que está por trás de tudo, não, irmãos. E nós, como patinho, dizendo: ah, é mesmo assim, precisamos voltar ao altar do Senhor, a viver esta palavra, a permitir que ela chacoalhe a nossa vida. Então, começando do ímpio, vamos ter misericórdia, sim, mas com temor, aborrecendo, tendo raiva, até da roupa manchada da carne. Ou seja, tudo aquilo que nele é mundo, a gente ama a alma, a gente quer salvar a alma, a gente tem misericórdia porque aquela pessoa está perecendo, ela precisa da salvação. Se eu fui vítima da graça de Deus, eu quero, por amor e misericórdia, estender a mão a ele ou a ela, mas tudo que é mundo nele e nela, eu tenho que ter nojo. Porque é um espírito e uma voz que diz para nós: você não pode ter nojo, porque isso é preconceito. Não é preconceito. Preconceito de pecado não é preconceito para Deus, não, irmãos. É pecado, é abominação, mata o homem, acaba o homem, escraviza o homem, deixa o homem longe de Deus, no caminho que vai para a perdição eterna. Ou será que não cremos mais na Bíblia? Ou será que nós precisamos de um novo evangelho, como estão aí prontos para reescrever o evangelho? Se o nosso evangelho é o mesmo, aleluia, então esta é uma verdade para nós. Não somos preconceituosos, mas temos nojo do mundo, do pecado. Então o sujeito veio com ar de mundo, e olha, irmão, pode colocar tudo que você vê, que está na estética, na ética, todo tipo do cheiro a tudo que é de mundo, nós temos nojo.
mas amamos a alma. Aleluia! Porque na hora que a palavra for semeada neste coração, se ele ou ela receber, irmão, vai haver uma transformação, porque o Santo Espírito de Deus, este Deus Santo vai entrar nisso que é imundície do lado de fora e vai começar a transformar, como fez comigo e com você, porque a gente não merece nada mais nem nada menos do que nenhum deles. Mas na hora que o fruto da saúde, da luz, da glória, da graça, da santidade, aí sim é uma nova criatura. Aleluia. Mas nós somos chamados a ter misericórdia, como diz o texto do ímpio. Agora com um monte de que ele chama de red flags, né? Bandeiras vermelhas aí para nós entendermos como fazê-lo para a glória do nome de Deus, para não cairmos nas armadilhas do diabo. Romanos 1, 14, 15 diz: eu sou devedor, diz Paulo, tanto a gregos, ou seja, os sábios da época, os letrados, mas aos bárbaros também, iletrados, brutos, gente bruta que só sabe brigar, tanto aos sábios como aos ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, ele tem que agir com misericórdia, não obstante, sem parcialidade. Ninguém prega só rico, nem prega só pobre, nem prega só sábio, né? Faz encontros. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos como denominação, como igreja, não é? Igrejas dos grandes sábios e doutos, e estamos trazendo este nível de parcialidade, que Deus nos guarde. Porque Paulo entendia que a misericórdia, a verdade do evangelho, ela devia ser trazido sem parcialidade a todos. Segundo lugar, misericórdia para com pobres. Salmo capítulo 82, versículo 3 e 4. O texto diz: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. A Bíblia nos ensina claramente, em Salmos isso se repete muitas vezes, como os ímpios são opressores sobre as pessoas pobres, né? E nós não somos os salvadores das pátrias dos pobres no mundo, não somos chamados para isso, mas somos chamados sim, que naquilo que é possível, ajudar, fazer, não é? Enfim, livrar, ser a voz, talvez, de alguém quando haja uma necessidade. Deus te pôs naquele caminho. Não se negar a fazer o bem, pelo contrário, a estar ao lado destes que, na sociedade, diante deste mundo, não é, tão cruel, estão em necessidade. Capítulo 4 de Atos, versículo 34, diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Isso é igreja já. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, foi uma prática que aconteceu voluntariamente no começo da igreja cristã, que trazia uma realidade de que na igreja, no agrupamento dos santos, não houvesse necessidade, ninguém estivesse ali passando fome, né? Não havia igualdade, mas não havia necessidade. E esta é algo que é importante. Nós, como igrejas, nós somos lembrados pela Bíblia a cuidarmos desta realidade. Misericórdia também para com o órfão. Os órfãos e as viúvas são dois grupos de pessoas que a Bíblia diz claramente, nós vamos ler este versículo, que Deus se importa, que Deus cuida, que Deus tem os seus olhos postos de uma maneira especial sobre eles. Por quê? Porque eles faltam um cuidado humano. Deus reconhece a ordem, a realidade, como eu disse, as coisas que são naturais na sociedade. Mas em ver esta situação de déficit de alguns, como são os órfãos, somente quem é órfão sabe o que significa isso, né? Somente uma viúva, né, sabe o que é viver nesta realidade. A Bíblia nos chama como crentes, como filhos de Deus, a usarmos de misericórdia para estes grupos, assim como Deus o faz. Salmo 68, versículo 5, o texto diz que ele é pai de órfãos e ele é juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. O texto de Deuteronômio 27, 19 diz: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então veja a lei de Israel levando a cuidar de que não se perverta, né, o direito destes três povos, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Tiago 1 e 27, que é o texto que nós estamos estudando, essa carta, não é, de Tiago, diz: a religião pura, que é o que nós estudamos, inclusive é o título, né, da nossa revista aqui, a religião, a verdadeira religião, diz Tiago aí, portanto, neste versículo, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essas duas coisas, então,
esta misericórdia para com o órfão e a viúva, ou seja, nós não deixarmos passar em branco, não fazermos ouvido de mercador, como aqueles que, né, naquela parábola de Jesus, do bom samaritano, passaram de lado sem ver. Que nós possamos ainda ver aos órfãos, às viúvas, e ser uma mão amiga, estando dentro da nossa possibilidade, porque é a palavra de Deus. Temos que ser misericordiosos para com ele. Mas o cuidado de Tiago diz, não se esqueça que a religião pura é essa, é fazer o bem, mas guardando-se da corrupção do mundo, né? Porque alguns, infelizmente, às vezes, se perdem neste lado, né, humano da situação e não atentam para a realidade espiritual. Que nós possamos fazer as duas coisas, conforme a palavra de Deus nos chama. Nós entramos numa milícia, numa jornada espiritual, mas nós não estamos ainda só numa realidade espiritual. Estamos neste mundo. E, portanto, somos chamados a viver a obediência aqui, em carne, cuja carne ainda não foi glorificada. Portanto, nós sentimos e ressentimos as tentações, as provações, as realidades naturais da vida, as parcialidades naturais, mas colocamos a linha, aleluia, através da palavra de Deus, para não vivermos a desobediência à sua palavra e assim continuaremos a frutificar as coisas de Deus. Que Deus abençoe você, sua sala de aula. Esperamos ter acrescentado alguma coisa na sua programação, no seu roteiro de aula, para que seja de bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.